Salve, irmãos, capazes do Senhor. Confesso que foi um pouco pego de surpresa mesmo. Mas, graças a Deus, Deus já tinha ministrado a palavra em meu coração. Só uma pergunta, irmãos. Quantos estão sentindo Deus na casa? Quantos estão sentindo, como o pastor Adão falou no começo, que hoje tem noite de milagres? Quantos estão sentindo que Deus está aqui? Glória a Deus. Eu vou estar lendo em Lucas 19. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu que disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, irmãos. Primeiro, vamos começar entendendo quem era Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos naquele tempo. E as pessoas meio que tinham um ódio de cobradores de impostos, porque geralmente os cobradores de impostos, eles sempre cobravam a mais para as pessoas que traziam algum bem para a cidade, para eles ficarem com parte do lucro. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Naquele tempo o povo não gostava de Zaqueu. Naquele tempo o povo não ligava muito para Zaqueu. E aqui na palavra está escrito que Zaqueu era de uma estatura baixa. Vamos ver se você está ligado, irmão. Zaqueu era de uma estatura? De novo, Zaqueu era de uma estatura? Glória a Deus. E aqui está falando que Zaqueu subiu numa figueira, a figueira brava. A figueira brava é uma árvore que produz figo comestível. Ela é uma árvore que tem muitos galhos. E sabe o que me chama a atenção? Zaqueu, ele estava no meio de uma multidão. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão que estava na frente dele. Isso foi a coragem de Zaqueu, por causa que uma pessoa que era baixa subiu em algo alto. Então essa era a coragem dele subir, era a coragem que ele teve na multidão. Ele passou pela multidão e subiu na árvore para ver Jesus. Ele passou, teve coragem, teve essa coragem de passar na multidão para ver Jesus. E Jesus, quando viu aquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe por que o povo murmurou? Porque quem aqui, a gente quer sentar com pecadores? Quantos aqui, aqueles que nos fazem o mal, a gente quer o bem deles? Só que acontece que Jesus não é que nem os homens. Acontece que Jesus, você pode errar, você pode pecar, mas Ele está lá para te ajudar, Jesus. Ele não vai chegar falando: você fez isso, você fez aquilo, você cobrou imposto do povo, você roubou. Zaqueu, acabou. Zaqueu, você é uma pessoa que não presta, Zaqueu. Não, mas Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E sabe o que aconteceu? Aquele homem, que é o homem que pecava, que era o homem que roubava o povo, ele disse: Ei, Deus, Jesus, se metade dos meus bens eu dou para os pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém,
eu vou devolver, só que eu vou devolver 4 vezes mais esse valor. Sabe o que é isso? É a felicidade, o arrependimento e o quebrantamento dentro do coração de Zaqueu. Por causa que quando Jesus entrou naquela casa, quando Jesus ele deu e mostrou importância para o Zaqueu, o coração de Zaqueu mudou. O posicionamento de Zaqueu mudou. Ninguém se importava com Zaqueu e também não lhe convia saber o seu nome. Só que impressionante como Jesus sabia o nome de Zaqueu. A multidão não gostava, mas como Jesus sabia o nome de Zaqueu, Zaqueu já sabia que era Jesus, por causa que a partir do momento que Jesus disse Zaqueu, ele não chamou pecador, ele não chamou ladrão, ele não chamou cobrador de imposto. E da mesma forma, ele não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo teu nome porque te ama. Ele não te chama pelo aquilo que você fez, mas ele te chama pelo aquilo que você é. Sabe, Jesus ele tirou a gente era para estar naquela cruz, mas ele pagou nosso preço, era para a gente pagar aquilo que Jesus passou, mas ele pagou. Ei, o Jó, passando por toda aquela situação, Jó, ele não murmurou, Jó, ele ficou em paz, não em paz, mas em paz. Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo usado para glorificar o nome de Deus. Sabe o que é? O Filho de Deus, ele está nessa casa. E ele te chama pelo seu nome novamente. Quarta-feira eu disse a mesma coisa, e Deus manda eu dizer a mesma coisa, tenha coragem. Não vai ser fácil, essa luta é difícil, Só que, irmão Lucas, o que está escrito na Bíblia? Aqui, está escrito na Bíblia, esse mudança que teve Zaqueu. 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Sabe o que a gente aprende com a história de Zaqueu? Não desistir quando ele subiu naquela árvore, que era de pequena estatura, humildade. A pessoa era pequena. Zaqueu sabia que ele era pequeno. A humildade dele foi qual? Jesus estava lá, Jesus estava olhando para ele. E quando ele desceu daquela figueira, ele mostrou para Jesus que era pequeno. Sabe, irmãos, quando a gente começar a reconhecer nossos pecados, quando a gente começar a reconhecer nossos erros, quando a gente começar a gente verdadeiramente saber que a gente somos menor que nada, nossa história vai começar a mudar, nosso coração vai começar a mudar, porque não existe arrependimento, não existe aquebrantamento sem lágrimas, sem tristezas. Porque, irmãos, Jesus ama a todos e uma vida com Cristo é diferente. Mas, irmão Lucas, está escrito aqui na Bíblia, em Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Tá bom, irmão Lucas, tá bom. A coragem traz uma grande recompensa, mas me prova na Bíblia que a coragem traz uma grande recompensa. Tá bom, irmão, eu te provo. Jó, ele foi acusado pelos próprios amigos que ele estava passando por tudo aquilo porque ele estava pecando. Porque ele tinha pecado muito. Então, era por isso que ele estava passando por aquilo. Mesmo a mulher de Jó, olhando para ele, falou, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó, você já está um caco. Não, Jó se manteve fiel e continuou, porque ele teve coragem. E o que está escrito na Bíblia? Jó recebeu no final tudo. Deus promete, está na luta, só que ele está com você. Está sofrendo, mas ele está com você. Ei, mantenha firme, manteve a coragem, porque no final você vai ter sua recompensa. Tá bom, irmão Lucas, tá bom. Jó, tudo bem. Mas Jó sabia, né? Jó tinha fé. Me mostra outra pessoa na Bíblia, tá bom? Eu te mostro, Davi. Tinha o gigante, Davi era um cara pequeno, não aguentava a armadura, não aguentava o tamanho da espada, mas teve coragem de ir contra aquele gigante, porque Davi sabia que a arma dele não era uma espada, que a armadura dele não era aquilo que os homens usavam, mas era aquilo que estava no céu, era aquilo que era celestial. Com simplesmente uma pedra, Deus pegou uma coisa simples e transformou numa coisa poderosa. Uma pedra que ele pegou no chão. Sabe quem é essa pedra? É você. Essa pedra somos nós, que Deus ele tira a gente do chão, tira a gente que estava ruim. Você já viu mulher separando feijão? É a mesma coisa. Para fazer feijão, para colocar na panela, é a mesma coisinha. Colocou lá na mesa. Isso aqui para cá. Depois colocou tudo na panela. Foi isso que Deus faz com você. Ele tira aquilo que está podre e coloca aquilo que está bom.
Assim, você pode se achar pequeno, você pode se achar que não vai dar, só que Deus, Ele ainda te pega e coloca você no lugar onde que está bom. As coisas que parecem simples na nossa vida, Jesus pega para ser aquilo que é forte. Mas Deus, simplesmente eu vou vencer essa luta só orando, simplesmente eu vou vencer essa luta só jejuando. Irmão, simplesmente você vai vencer a luta só assim. Davi derrubou um gigante com uma pedra, e depois de um tempo ele virou o quê? Virou rei. Irmão, continua, vai ser difícil, mas Deus disse, tem coragem. Mas tá bom, Lucas, tá bom, Davi teve a coragem, mas me fala mais uma pessoa só para eu ter certeza mesmo. José foi basicamente escravizado pelos próprios irmãos, vendido. José passou por todo aquele sofrimento, mas José se manteve com coragem de continuar no seu caminho. E depois José virou o quê? Depois José virou governador do Egito. Mas, irmão Lucas, tá bom, eu já entendi essa parte que é pra gente ter coragem. Tá bom, eu já entendi essa parte que a gente tem que ser firme, que a gente vai receber tudo em dobro. Mas, irmão Lucas, me mostra na Bíblia alguma palavra para eu ter certeza mesmo disso. Alguma que não vai nos faltar nada, que o Senhor está conosco. Me mostra isso na Bíblia, eu te mostro, irmão. Salmos 23. Irmão, se você não der glória agora, eu não sei se você está sentindo Deus nessa casa, não. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não, eu vou continuar falando até a glória. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor pelo seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias, irmãos. Irmãos, Deus está mandando profetizar cura nessa noite. Eu estou sentindo no meu coração de profetizar cura nessa noite. Eu não sei quantos aqui vão querer receber. Eu não sei quantos aqui precisam. Mas eu profetizo a cura na sua vida. Como profeta de Deus que Deus estabeleceu nesse século 2020. E o irmão Lucas está falando que vai ter cura em meio à pandemia. Por causa que as coisas podem estar difíceis na Europa. As coisas podem estar difíceis no Brasil. As coisas podem estar difíceis na China. Só que Deus, Ele não muda com seus filhos. Jesus ainda continua curando. Está em meio à pandemia? Tá, mas Ele está salvando. Ele está partizando com o Espírito Santo. Ele está erguendo seus filhos, está erguendo uma geração para pregar o teu evangelho. Isso em meio à pandemia. Porque nosso Deus é o mesmo. Porque nosso Deus não mudou desde o Éden, porque nosso Deus se manteve fiel com a sua promessa, porque nosso Deus fala, ei, você tá difícil na terra, só que eu vou com você todos os dias. Eu morri naquela cruz, mas eu subi e enviei meu Espírito Santo para acompanhar você todos os dias da sua vida. Ei, que nem o pastor disse aqui domingo, dia de Pentecostes, glória. Adora aí, irmão. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu naquela casa. E o que me chama mais atenção é que todos aqueles que estavam na casa, eles já haviam pecado. Todos aqueles que estavam na casa, eles já haviam pecado alguma vez. Só que mesmo as pessoas pecando, ainda desceu o Espírito Santo para eles. Eles não estavam pecando naquele momento, mas eles estavam todo mundo em união, orando a Cristo, pelo Espírito Santo descer. E desceu como um vento veemente e impetuoso. Encheu a casa, todos que estavam assentados. Eles não encheu aquele que estava do lado de fora, mas ele encheu aquele que estava do lado de dentro. Sabe o que Deus manda falar para a sua vida? Quando você estiver na minha presença, quando você estiver aqui dentro, o Espírito Santo vai passar como um vento veemente e impetuoso e vai encher a sua casa. Por causa que para os meus filhos tem luta, tem prova. Só que eu disse o quê? Eu sou contigo todos os dias da sua vida. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Tá bom, ora, jejua, porque vai ser dentro da sua casa. Irmãos, acho que muitos aqui já ouviram assim.
eu estou indo lá para a casa de Deus para me encher. Só que, irmão, se enche em casa. Não venha para a igreja, muitas vezes a gente vem para a igreja procurando ser cheio. Sim, Deus ainda faz dentro da igreja. Só que, irmãos, por que você já não experimenta vir para a igreja cheio? Para ver como que vai ser. Para ver como que é a caminhada vir para dentro da casa do Senhor cheio. Ei, irmãos, está escrito aqui, ó. Está escrito. Em isso mesmo? Romanos. Desculpe, irmão, desculpe. Romanos 8, 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse agradável? Que amor é esse que nosso próprio Deus disse? E é mais fácil uma mãe que amamenta o filho abandonar ele do que eu abandonar vocês. Irmãos, isso é uma palavra para a gente ter coragem. Vocês podem caminhar todos os dias da sua vida. Muitas vezes a gente caminha assim, ó. Muitas vezes a gente caminha que nem esses cavalos aí de carroça, que eles estão tampando a sua visão dos lados. Muitas vezes a gente caminha desse jeito. Muitas vezes a gente está caminhando, só que a gente não está vendo a cura do nosso lado. Muitas vezes a gente está na frente da terra prometida, só que a gente não está conseguindo conquistar a terra prometida. Muitas vezes a gente está andando pela rua, mas não está vendo tantas almas que precisam de salvação. Sabe o que Deus manda dizer para você? Tenha coragem, prossiga, porque nem a profundidade, nem a morte vai te matar. Ei, mas tá bom, irmão Lucas, nem a profundidade nem a morte vai me matar, mas me prova que Jesus, que Deus disse isso alguma vez. Eu te provo, irmãos, eu provo. Apocalipse, Deus disse o quê? Apocalipse 1, 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Eu fui aquele que vive, mas também aquele que foi morto. Eu sou aquele que vive e estou vivo todos os dias. Sabe que isso é certeza? Isso é certeza que você está no seu problema, só que Deus está com você. Isso é certeza que você está lá, você está passando por aprovação, está difícil, só que Deus está com você. Irmãos, muitas vezes a gente fala o seguinte: Deus, eu estou fraco. Deus, eu não estou conseguindo mais aguentar, eu estou fraco, essa luta, ela veio para me matar, mas eu vou te contar um segredo. Tenta manter isso para o resto da sua vida. Quando tem um crente fraco, assim ó, quando tem um crente fraco de joelhos, do lado da sua cama, ou em qualquer lugar que esteja orando, essa pessoa que está fraca de joelhos, é mais forte que 1000 demônios em pé. Essa pessoa que está aqui ó, no joelho orando, Deus, está difícil, Deus manda os anjos ficarem em volta, por causa que no seu momento com o Pai, Satanás tenta te causar medo, Satanás tenta impedir, só que quando você está aqui de joelhos com o Pai, o céu se abre para ouvir o clamor seu na terra. Ei, você não está sozinho, Deus já mostrou isso muitas vezes para nós. A gente está orando, só que Ele ouve nossa oração. Um pai, ele quer um bem para o filho, mas por que ele quer esse bem para o filho? Muitas vezes para corrigir esse filho, ele tem que corrigir o filho primeiro, tem que dar um puxão de orelha para corrigir esse filho. Eu mesmo já tomei muito, só que Deus, Ele faz você passar por aprovação, porque Ele simplesmente te ama. Mesmo a gente sendo pecador, eu parei para pensar que a gente não merece absolutamente coisa nenhuma. Eu não mereço essas roupas, eu não mereço a casa que eu tenho, eu não mereço a comida que eu tenho, eu não mereço a família que eu tenho, só que Deus me deu tudo isso por amor por mim. Deus deu tudo isso para você por amor. Aí muitas vezes a gente reclama: ah, Deus, isso aqui não presta, isso aqui está velho. Mas agradeça, porque foi Deus que te deu. Muitas pessoas estão vendo, talvez aquilo que você está reclamando, muitas pessoas estão precisando. Deus, está com pouco alimento na minha casa, Deus. Eu não estou reclamando. Sabe o que Deus manda dizer para você? Calma. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Sabe, muitas vezes é mais fácil a gente reclamar do que confiar. Muitas vezes é mais fácil a gente falar que está tudo difícil do que simplesmente dobrar os joelhos no chão e confiar em Deus. Só que, irmãos, tenha fé. Simplesmente isso, tenha fé. Sabe por quê? Como nosso irmão Jô disse aqui, Filipenses 4, 6.
Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Sabe o que é isso? Antes de você falar lá no WhatsApp, amigo do céu, amiga do céu, eu estou passando por uma provação, misericórdia, eu não sei como que eu vou passar por isso. Primeiro ora para Deus, primeiro fala para Deus, porque antes, conhecido por Deus, todas as suas lutas, todas as suas provações, porque pelas pessoas do mundo, como que você vai pedir ajuda, como você vai pedir cura para alguém que está enfermo? Me diz isso, como você vai pedir ajuda para alguém que está enfermo? Muitas vezes Deus levanta o doente para te ajudar. Muitas vezes isso, mas muitas vezes Deus só quer só uma coisa sua. Só quer só que você fale com Ele, crie uma intimidade com Ele. É só isso. É só isso que você tem que fazer. Deus manda eu te dizer hoje para você ter coragem. Porque vai ser difícil. Talvez hoje você esteja prosperando, talvez hoje você queira vigiar, mas está com luta, porque Satanás, ele tenta roubar a sua glória, porque sabe que se você continuar por esse caminho de oração, esse caminho de jejum, esse caminho de consagração, Deus vai te usar muito na face da terra, por isso que ele tenta impedir. Então por isso que você tem que ficar ligado, porque quando as provações estão acontecendo, isso foi Satanás que está enviando para roubar a sua glória. Ei, foi lido aqui nessa noite. Tome cuidado, vigie para que ninguém roube a sua coroa. É isso que Satanás tenta fazer por você, porque sabe que você é vaso escolhido por Deus, porque sabe que você foi estabelecido nessa terra para simplesmente anunciar o evangelho de Cristo, porque sabe que você está aqui não é por uma razão indiferente, não é por uma razão insuficiente, não é por uma razão que não tem importância. Não, você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Você está aqui nessa noite, e todas as pessoas que estão ouvindo a gente pela casa, é porque Deus quer que você ouça isso. E Ele manda dizer para você, tenha coragem, porque vai ser difícil. Só que quando você estiver no joelho, orando, Deus fala, eu vou estar com vocês. Eu vou dar vitória. Primeiro a provação vem, primeiro os gigantes vêm, primeiro as lutas vêm, só que depois a vitória vem em seguida. Primeiro veio o gigante para Davi, mas depois veio o cargo de rei. Primeiro veio a aprovação para José, mas depois veio o cargo de governador. Primeiro veio a aprovação para Jó, só que depois ele teve tudo em dobro. É a mesma coisa em vocês, irmãos. Tá vindo o pecado, tá vindo a luta, tá doendo, tá. Só que se você permanecer fiel, se você permanecer com essa coragem, vai vir a sua recompensa, porque não tem uma coisa melhor do que morar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sai dessa casa, mas sai sabendo de uma coisa: nenhuma folha da árvore, que minha mãe costuma dizer, nenhuma folha da árvore cai se não for permissão de Deus. Sai nessa casa sabendo que se você morrer no meio do caminho, não tenha medo disso. Porque se você morrer, foi Deus que permitiu. Irmão, que palavra meio dura no culto de quarta-feira. Está passando por luta, é porque Deus permitiu. Irmão, essa palavra está dura demais para um culto de quarta-feira, como que o pastor costuma falar. Só que o que eu tenho culpa? Se Deus mandou falar, eu vou falar. Se Deus me fez assim, eu tenho que fazer. Porque não é eu que mando em Deus, mas é Deus que manda. Não é a criação que manda no dono, mas é o dono que manda na criação. Se Deus está mandando você falar, eu falar para você, você vai sair dessa casa, mas vai sair daqui com coragem. Vai vir lutas, talvez depois daqui, vai vir uma provação ainda maior, porque Satanás sabe que quanto você é forte, Satanás sabe que quando você está no joelho não pode te pegar. Então saia dessa casa aqui e saia dando glória a Deus, por causa que a sua luta não é para te matar, mas a sua luta é simplesmente para moldar o seu coração, porque você é instrumento grande nessa terra. Então receba essa palavra em nome de Jesus e guarde na tábua do seu coração. Tenha coragem, mas Deus é com você todos os dias da sua vida. Agradeço a minha oportunidade.